Olá, engenheiro agrônomo, tudo bem com você? Aqui é Fabiana, do Mundo Agro Concurso. Nós preparamos um aulão de véspera para você, engenheiro agrônomo, que vai fazer a prova da DAGRE. Então, esse aulão de véspera nós vamos abordar questões de bancas, muito atuais até. E aí, em cada abordagem de questão, a gente vai discutindo, explicando os itens, por que está correto, por que não está correto, o que a gente pode estar extraindo de mais informação. Tá certo? Então, vamos lá, sem mais conversa, iniciar aqui o nosso aulão de véspera. A primeira questão foi da prova de 2024 da ADAB. Então, ela vem falando que, visando a promoção da saúde, as ações de vigilância sanitária e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizados sob a coordenação do poder público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um sistema, que é o SUAS, articulado no que for atinente à saúde pública com o SUS. Então, o SUAS ele é articulado com o SUS. Ok. Pode ter sido alguma novidade para alguém, mas a gente até em vídeos anteriores aqui nas dicas, depois veja lá as dicas, a gente comenta sobre essa lei, a Lei Federal 8.171, é uma lei importantíssima, que ela vem trazendo aí nela, lá no artigo 28, ela vem instituir o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Então, é bem importante a gente saber e lembrar essa lei, porque é muito importante, provavelmente estará na sua prova. E aí, o que acontece? O que a questão vem perguntar? Baseado na Lei Federal 8.171, analise os agentes a seguir quanto à sua participação no SUASA. Então, quer saber aqui da participação no SUASA. Então, a primeira afirmativa diz: produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que lhes prestam assistência. Então, produtores rurais e trabalhadores rurais vão participar desse sistema? Sim, pessoal, vão, tá? Então, essa primeira afirmativa é de fato correta. Então, a primeira está correta. Vamos ver aqui. Segunda, órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculadas à sanidade agropecuária vão participar do SUASA? Verdade, meu povo. Verdade. Então, 1 e 2 aqui, ó. Se a gente fosse considerar aqui, né, na hora da prova, você vai usar esse artifício. Eu tenho certeza que essa primeira é verdadeira. Então, onde tiver a primeira, eu já deixo ali que vai ser uma dessas opções. Então, a 3, eu não sei ainda, não posso dizer nada, mas eu sei que ela não vai porque ela está afirmando só que é a 3, né? Apenas. Pode ser que ela seja verdadeira, mas esse item não cabe. Que está falando 2 e 3. Então, a gente tem que ter um item que tenha no mínimo 1, que a gente já viu ali que é correto. O 2 nós já vimos também que é correto, ok. Então, o 3, a afirmativa 3, ela vem dizer que as entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar as ações públicas no campo da defesa agropecuária, eles vão participar do SUASA. Verdade, meu povo, é verdade. Então, aqui a gente tem como correto o item D de Deus. Correto. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, copiei e extraí da lei tal qual está lá quem participa do SUASA. Então, a questão, ela trouxe 3 dos 4 que estão listados na lei. Então, primeiro, são serviços e instituições oficiais. Ela não colocou na questão, mas já fica essa dica. Quem que vai participar do SUASA? Serviços e instituições oficiais. Produtores e trabalhadores rurais. Órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculadas à sanidade agropecuária. E
entidades gestoras de fundos organizados, certo? Para complementar as ações públicas de defesa agropecuária. Então, o comando da questão e a resposta correta é o item D. Inclusive, copiaram tal qual está lá na lei. Beleza? Então, primeira questão, vencemos. Item D de D. Então, a segunda questão ainda vai tratar da mesma lei da primeira questão, a lei da política agrícola. Né? E aí, o que é que ela pergunta? Em relação à lei 8.171, que dispõe sobre a política agrícola, assinale a alternativa correta. Gente, a lei da política agrícola é importante, né? Nas dicas aí a gente fala da importância dela, o que nós, engenheiros agrônomos, nós precisamos conhecer profundamente essa lei. Tinha que ser assim, nossa Bíblia, né? Mas, enfim, essa lei, ele quer saber o que é correto. Então, vamos lá. A política agrícola fundamenta-se no pressuposto de uma atividade econômica, que deve proporcionar àqueles que a ela se dediquem rentabilidade compatível com a de outros setores da economia. Pessoal, essa afirmativa é corretíssima. Então, lá no início da lei, ela já traz essa observação, que a agricultura ela deve entrar como um setor de economia que deve ser rentável, competitivo, né? Porque quem se dedica a ela tem que ter um benefício, ou seja, ter sua rentabilidade a partir dela. Então, a resposta é a correta. Beleza, mas vamos discutir um pouquinho aqui por que é essa a alternativa correta. Vamos ver as demais, né? Claro que na prova você vai ler as outras para ter certeza que você escolheu a alternativa correta. O item B, ele vai dizer que é um objetivo da política agrícola promover a centralização. Não, minha gente. A gente vai observar aí que nas leis, muitas dessas leis, elas vêm com o desejo de descentralizar as ações dos órgãos públicos, né, dos serviços públicos. Então, é o oposto. Aqui está falando centralizar. E ela vem para descentralizar, ok? Por isso que ela é falsa. O item C vem falar que o Conselho Nacional de Política Agrícola, realmente, dentro da lei, trata sobre esse conselho. Tá? Tem um conselho que tem vários membros de diferentes instituições. E ele diz que terá como um dos representantes a Caixa Econômica Federal. Falso. Não é a Caixa Econômica Federal. De fato, tem um banco lá, e é o Banco do Brasil. Beleza? Item D. O poder público não tem obrigação de melhorar a armazenagem, o processamento, a embalagem e a redução de perdas em nível de estabelecimento rural, inclusive comunitário. Tem sim. Tem obrigação sim. Então, esse item é verdadeiro, a gente vai ver aqui na lei, tá? Tem obrigação, como tem que promover ações para isso. Beleza? O poder público apoiará e estimulará os produtores rurais a se organizarem, né, em forma de associação, cooperativa, sindicato e outras. Até aqui tá verdadeiro. O negócio é falso porque quando diz através exclusivamente da criação de leis, de legislação específica. Não. Então, sempre quando vê esses exclusivamente, desconfie, tá? Então, falso. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, o artigo 2 da lei, ele fala exatamente o que o item A trouxe como verdadeiro, né? A nossa resposta correta é a A. E aí ele vai falar o artigo 2. A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos. Como a atividade econômica, a agricultura deve proporcionar aos que ela se dediquem rentabilidade compatível com a de outros setores da economia. Então, tal qual está aqui na lei. Beleza? Vamos passando.
E agora vamos ver aqui o erro do item B. O item B, ele diz que é o objetivo centralizar. Nós falamos que o objetivo é descentralizar. E aí no artigo 3 da lei vem: a política agrícola visa a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, promovendo a complementariedade de ações entre diferentes níveis de governo, né? Então você vai ter atividades que é para os setores a níveis federais, estaduais, vocês têm o órgão de defesa estadual, a DAGRE, você tem ali as SFA, superintendências federais ligadas ao Ministério da Agricultura. Então, venha descentralizar, beleza? O item C, vamos entender por que o item C é falso. Nós falamos que, na verdade, quem faz parte aqui é a Caixa Econômica. E aí, gente, o artigo 5 da lei, ele vem falar exatamente sobre quem vai fazer parte do Conselho Nacional de Política Agrícola. Então, ele vai listar os membros aí, tá? São 11 membros, que aí cada membro é de instituição, que dependendo da instituição é mais de um membro, um ou mais de um. Vamos lá. Ó, o primeiro é o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Um membro. Depois, um membro do Banco do Brasil. A questão aí, o item C falou que era Caixa Econômica, tá errado. Quarto, 2 representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Quinto, dois membros da Organização das Cooperativas Brasileiras ligadas ao setor agropecuário. 6, do Departamento Nacional da Defesa do Consumidor. 7, da Secretaria do Meio Ambiente. 8, da Secretaria do Desenvolvimento Regional. 9, 3 do Ministério da Agricultura. 10º, do Ministério da Infraestrutura. E 11º, 2 representantes de setores econômicos privados, que são privados abrangidos pela lei agrícola, tá? Então, 2 de instituição privadas, fica atento a isso aí, beleza? Então, o Conselho Nacional de Política Agrícola. Lembra aí que também tem 2 representantes dos setores de economia privada, ok? Vamos lá entender por que o item D está errado. Vamos. O item D, que fala que o poder público não tem obrigação de melhorar a armazenagem, o processo, a embalagem, a redução, e a gente sabe que ele tem, sim, essa responsabilidade. Vamos ver onde é que está isso aí na lei? Bora lá? Então, pessoal, ó, lá no capítulo 9 vai falar dessa lei sobre a produção, comercialização, abastecimento e armazenamento. E aí o artigo 36 diz: o poder público criará estímulos para a melhoria das condições de armazenagem, processamento, embalagem e redução de perdas em nível de estabelecimento, inclusive comunitário, tá? Então, por isso que é falso o item D. Vamos agora entender o que é falso no item E. O item E, gente, ele era quase verdadeiro, né? O exclusivamente de leis e procedimentos, né? Essa exclusividade aqui não existe. Mas a gente tem lá na lei explicando como que vai ser, vamos entender como que vai ser esse apoio e esse estímulo. Então, lá no capítulo que vai falar do associativismo e do cooperativismo. Então, o artigo 45 ele vai dizer que o poder público vai apoiar e vai estimular, tá bom? Os produtores rurais se organizarem nas diferentes formas de associações, cooperativas, sindicatos, condomínios e outras. Como que ele vai apoiar? Como que ele vai fazer isso? Através da inclusão nos currículos de primeiro e segundo graus de matérias voltadas para o associativismo, cooperativismo. Então uma forma de apoio é educação.
Segunda, promover atividades relativas à motivação, organização, legislação e educação associativista e cooperativista para o público do meio rural. Então, promover atividades ligadas ao tema. Terceiro, promoção das diversas formas de associativismo como alternativa e opção para ampliar a oferta de emprego e de integração dos trabalhadores rural com o trabalhador urbano, né? E vocês vão ver aí que é muito comum associações, cooperativas fazerem vendas, por exemplo, dos seus produtos, né? Diminuir encargos, impostos desses produtos quando vai ser vendido para escolas ou para determinados locais. Então, é uma forma de estimular. Quarto, integração entre os segmentos cooperativistas de produção, consumo, comercialização, crédito e de trabalho. Então, você vê que tem cooperativas ligadas, né? Cooperativas que trabalham tudo no mesmo setor. Ok? Então, ficou entendido, né, pessoal? Cada item e o porquê que o nosso item A é o correto. Vamos seguindo aí. Concluída a questão 2, a resposta A é a correta. Ok, entendemos todos os itens. Então, questão 2 finalizada, vencemos, tá? Vamos agora passar para a questão 3. Anotem aí o gabarito da segunda questão, item A. À medida que eu for colocando as questões, vocês podem dar pausa no vídeo, resolver e depois acompanhar aqui o que a gente vai conversando, para vocês treinarem aí. Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão, pessoal, de 2018, também para fiscal estadual agropecuário. Ela vem falar sobre o que é praga quarentenária, tá? Então, aqui, vamos fazer a leitura dos itens, porque com base do que a gente tem de informação, a gente já consegue resolver essa questão. Praga quarentenária, no item A, vem dizendo que é todo organismo de natureza vegetal que, estando presente em outras regiões do país, mesmo sob controle permanente, constitui ameaça à produção agrícola do país ou região exportadora exposta. Gente, praga quarentenária, né? Vocês sabem aí que não é só de natureza vegetal. Então, é de natureza vegetal, animal, vai ter aí os insetos, né, os nematóides. Então, não é só organismo de natureza vegetal. Então, ele é todo organismo de natureza vegetal e animal. Vegetal e animal. Vegetal e animal. Então, só animal e só vegetal, vai-se embora. Ok? Vamos ver os demais itens. Então, é todo organismo que pode ser de natureza animal ou vegetal, que, estando presente em outros países ou regiões sem controle permanente. Pessoal, a praga quarentenária, quando você fala que se trata de algo quarentenário, se ele é quarentenário, ele está regulamentado de alguma forma. Então, ele está sob controle oficial. Então, está dizendo que sem controle permanente, não, ele tem um controle, tá? Então, sem controle permanente, vai-te embora. Sem controle permanente, vai-te embora. Então, eliminamos o item A, o B, o C e o E. Então, ficamos aqui com o item D de Deus ajudou. Então, todo organismo de natureza animal ou vegetal que, estando presente em outras regiões, em outros países ou regiões, por que ele só falou de quarentenário? Ele falou será ausente e presente, né? Então, outros países, as ausentes, outras regiões, as presentes. Era assim que ele quer dar a entender aí. Mesmo sob controle oficial. Controle oficial, isso aí tem que ter. Se não tiver, não tá sobre quarentena, não é uma praga quarentenária, né? Não sobre, mas uma praga quarentenária, porque sobre quarentena é quando você tem uma praga que foi detectada, tá como suspeita, você deixa aquela área sob quarentena, tá? Esquece esse sobre aí que eu falei, é só praga quarentenária. Ok. Constitui ameaça à economia agrícola do país ou região. Sim. Importada, exposta. Ok, se a gente receber, se uma região receber, se o país receber, e pode trazer aí um problema econômico.
Então, é o item D de Deus. Ok? Então, a resposta, item D. Anota aí. Aí, com isso, gente, eu quero trazer aqui uma recordação de termos importantes sobre pragas quarentenárias, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui, esses termos, assim, são termos que vêm da instrução normativa do mapa, né? Instrução de número 45, de 28 de agosto de 2018, que ela vem falar aí, definindo o que vai ser praga quarentenária ausente, praga quarentenária presente e praga não quarentenária regulamentada. Bem, a praga quarentenária ausente, PQA, é uma praga de importância econômica potencial para uma área em perigo que não esteja presente no território nacional. Então, são pragas que não estão no nosso país, mas que aqui, caso elas ocorram, é uma área que tem potencial, ou seja, as características da região do nosso país são características ambientais que favorecem o desenvolvimento dessa praga. Então, é lá de forma a associar o triângulo da doença aqui a essa definição, você sabe que o ambiente é favorável, a gente tem essas espécies, então o que é que você quer fazer? Eu não quero que esse patógeno entre. Então, é isso que a praga quarentenária ausente, ela quer, né, fazer com que esse patógeno não entre. Então, praga quarentenária ausente, essas pragas estão ausentes no nosso país. Então, tem a lista aí, são 770 pragas quarentenárias ausentes, mas aí você precisa dar uma olhada nas 20 principais que a Embrapa listou, tá? E dá uma olhadinha, ver onde ocorre e tal, e faz essa recordação. Segundo, praga quarentenária presente. Então, os termos já vão nos indicar alguma coisa. Então, se ela está presente, ela é presente em algumas regiões aqui do país. Então, no Brasil, ela é presente e em algumas regiões que ela está presente, né? Então, a definição que a instrução traz é uma praga de importância econômica potencial para uma área em perigo presente no país, porém, não amplamente distribuída e que se encontra sob controle oficial. Ok? Então, aí nas pragas quarentenárias presentes, a última lista que foi atualizada no dia 22 de julho de 2024, traz 10. Eram 12, saíram 2, ficaram 10. Então, 10. São 10 pragas. No estado do Ceará, apenas uma está ocorrendo, que é a do cancro cítrico. Tá? Vai lá nas dicas que eu dei essa dica aí. Tem essa dica. Corre lá. Pausa aí e vai lá. Ou então depois. Praga quarentenária não quarentenária regulamentada. É uma praga não quarentenária cuja presença em plantas para plantar afeta o uso proposto dessas plantas, com impacto econômico inaceitável e que esteja regulamentada dentro do território da parte contratante importadora. Então, pessoal, aqui tem muito também do país importador. Hoje tem duas pragas PNQR, que são vírus BSV e CMV, Banana Streak Virus e Cucumis Mosaico Virus. O Banana Streak Virus é um vírus que ele tem como característica, é como se ele fosse o vírus do HIV nas plantas. Ele se incorpora ao DNA da planta e aí, à medida que essa planta vai se propagando, mesmo de forma assexuada, né? Mesmo de forma assexuada, vai essa informação. De qualquer forma que essa planta se propagar, principalmente a bananeira, vai o vírus, né? E ele é difícil, às vezes, até de identificar, porque ele fica dentro do DNA. O CMV, o Cucumis mosaic virus, ele é um vírus que a gente chama de comospolita, ataca diversas culturas de plantas. Algumas ele traz danos menores, mas em outras culturas, como por exemplo a banana, o dano é maior.
Então, e alguns países, né, já indicaram que não querem a presença desses dois lindinhos. Então, decora aí, BSV, CMV, 2 vírus. Outra informação que eu queria trazer aí, ainda na instrução, que está falando do parágrafo único, que o reconhecimento de um registro de uma ocorrência de praga se dará com base nos critérios estabelecidos em normas internacionais, né? O Brasil, ele faz parte desse acordo internacional, então, assim, os critérios internacionais a gente adota. Então, assim, o reconhecimento, quem faz o reconhecimento é o Brasil, com base nos critérios internacionais, entendeu? Não é que lá fora que vai dizer o que é presente ou ausente aqui no Brasil, não. A gente só usa os critérios internacionais, assim como outros países que estão aí juntos conosco. Beleza? Então, terminamos aqui a questão 3, que foi o item D de Deus. Vamos para a próxima, bora lá. Questão de número 4 aí, meu povo. Do último concurso da 2024, a DAB. Que vai falar aí a questão. Em conformidade com o decreto federal de número 24.114, de 12 de 4 de 1934, o decreto vovô, né? O pessoal chama aí, mas ele é muito atual, minha gente. Que aprova o regulamento de defesa sanitária vegetal, em seu capítulo 3, que trata do comércio de vegetais e partes vegetais. Todos os estabelecimentos que negociarem vegetais e partes vegetais estarão sujeitos à fiscalização periódica do Ministério da Agricultura, por intermédio dos funcionários do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Ok. Gente, a questão aí faz uma introdução bem grandinha, né? Aí depois ele vai dar o comando, ó. Então, assim, com relação às condições que devem ser cumpridas para o aprimoramento do cumprimento do referido decreto e respectivo capítulo, analisa os itens a seguir. Todos os estabelecimentos que negociarem em vegetais e partes vegetais são obrigados a conservar exposto à vista dos compradores, no mesmo local em que oferece a venda de vegetais e partes de vegetais do seu comércio, o certificado de sanidade. Quadros murais e instruções relativas à profilaxia vegetal que lhes confere fornecidos pelo Ministério, que foram fornecidos pelo Ministério da Agricultura. Meu Deus, é verdade, meu povo, tá? Verdade verdadeira. Então, tem que estar exposto lá para quem vai comprar, tem que ver, sim, esse certificado de sanidade, tá? Então, primeira, V de verdade. 2. Os vegetais e partes vegetais expostos à venda deverão ser acompanhados de etiqueta contendo o nome do produto e a localidade de onde provém. Verdade verdadeira, viu? Terceiro, é livre em todo o comércio nacional o trânsito de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal, podendo o Ministério da Agricultura, em qualquer tempo, proibir, restringir ou estabelecer condições para o trânsito se verificada a irrupção no país de praga ou doença reconhecidamente nocivas à cultura. Sim, gente, é verdade. Pode transitar, mas se trouxer algum problema, né, para as nossas culturas, não vai poder. Então, vai ser o item A de amor. E aí eu coloquei aqui o artigo 16 do decreto, que ele vem falar, como parágrafo único, todos os estabelecimentos referidos nesse artigo são obrigados a conservar expostos à vista dos compradores no mesmo local em que for oferecido. Percebe que é o mesmo texto? Nem vou ler todo. É o mesmo, minha gente. O 1 foi só Ctrl+C, Ctrl+V do parágrafo único lá do artigo 16. Beleza? Por isso que esse primeiro é verdade. Vamos ver agora por que o segundo é verdadeiro, tá?
Os vegetais e partes vegetais expostos à venda deverão ser acompanhados de etiqueta contendo o nome do produto e a localidade de onde provém. Artigo 18. Os vegetais e partes de vegetais expostos à venda deverão ser acompanhados de etiqueta contendo o nome do produto e a localidade de onde provém. Gente, Ctrl+C, Ctrl+V de novo, né? Beleza? Então, entendido por que o 1 correto, o 2 correto. Vamos observar agora por que o terceiro está correto. Bora lá. O terceiro, né? Ele vai falar que é livre em todo o território nacional o trânsito. Tarará. Em qualquer tempo, o Ministério vai poder proibir, né, e restringir se houver a irrupção no país de pragas ou doenças reconhecidamente nocivas à cultura. Vamos ver onde que isso aí está correto, onde que está lá na lei, né? Lei não, decreto. É o artigo 20, meu povo. Ele vai falar que é livre em todo o território nacional o trânsito de plantas, partes vegetais ou produtos vegetais. Ok. Aí o parágrafo único, ele traz aí, o parágrafo único, ele traz essa observação, né? Essa observação, mas, porém, contudo, todavia, o Ministério da Agricultura, se ele verificar a irrupção, sim, que negócio de irrupção, né? É uma entrada aí súbita de algo, tá? Então, se identificar essa entrada súbita no país de uma praga, uma doença, o que é que ele vai fazer? Mediante a portaria, ele vai proibir, restringir, restabelecer condições de trânsito, né? Então, não vai ser a mesma coisa se eu vejo que tem um perigo para os nossos cultivos aqui. Então, se eu tenho um perigo aí, um dano econômico, então a ação deve ser tomada e o mapa vai tomar ação para isso. Beleza, minha gente? Então, entendido porque os 3 itens estão corretos, né? Bem embasado aí na lei. Vamos seguir aí para a próxima. Fechamos a quarta, resposta A. E, antes de fechar para a próxima mesmo, deixa eu falar aqui com vocês sobre esse decreto, né? O decreto vovô importantíssimo, como nós já conversamos, é um decreto enorme, porque ele aborda muitos temas importantíssimos para a agronomia, para a agropecuária, para a agronomia, né? Para a agricultura, para a parte, focando mais aí na parte vegetal, porque ele é de defesa vegetal. E esse decreto, ele tem 143 artigos, então assim, não tem como a gente trabalhar ele aqui tudo. Mas eu trouxe um recorte desse capítulo 3, que foi o que a questão abordou, que ela abordou de fato os... Deixa eu pegar um marcador aqui. O artigo 16, né? Então, todos os estabelecimentos que negociarem em partes vegetais e vegetais. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, que aí ela vem dar o exemplo, como sejam mudas, galhos, estacas, bacelos, frutos, sementes, raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, folhas, estão sujeitos à fiscalização, tá? Periódica, né? Por intermédio da Secretaria de Defesa Sanitária Vegetal do MAP. O parágrafo único, ele vai falar que todos os estabelecimentos têm que expor o certificado de sanidade. Isso aí a gente viu na questão. O 17, que não estava lá na questão, ele vem falar que os estabelecimentos do referido artigo anterior deverão manter a escrituração dos produtos com que comerciam, exibindo-os aos funcionários sempre que for solicitado, né? As documentações que os proprietários responsáveis pelo comércio desses produtos ou partes vegetais, eles têm que ter algumas documentações, quando o fiscal chegar, ele precisa apresentar. Os vegetais e partes vegetais expostos deverão se acompanhar de etiqueta. A gente já viu isso, etiqueta contendo o nome e o local de onde esse produto vem. As propriedades agrícolas mencionadas nesse artigo deverão possuir o certificado de sanidade, para que possam negociar livremente seus produtos. Então, eles têm que ter esse certificado, tá? O 20, a gente viu, que é falando sobre o trânsito, pode transitar? Pode, no território nacional. Porém, havendo alguma preocupação sobre danos que essa cultura pode estar associada aí a levar, né, disseminar alguma praga, doença,
Então, haverá algumas restrições com base em portarias, ok? Então, essa era a dica, então, do nosso decretozinho lindo aí, vovô. Vamos seguindo aqui, tá? Seguindo, fechamos a quarta questão. Resposta A de amor, né? 1, 2 e 3, tudo verdadeirinho. Ok, sigamos. Anota aí o gabarito, questão 4, item A. Vamos para a nossa questão 5, bora lá. Então, gente, a questão 5 é de 2024, da banca FGV, da ADAB, Fiscal Estadual. Então, essa questão 5, ela vem falando sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização dos agrotóxicos. Então, ó, já entenda aqui do que é que ela quer, falando dos agrotóxicos. De produtos de controle ambiental e de seus produtos técnicos e afins. É correto afirmar que, item A, as atividades descritas sobre agrotóxicos atualmente são regidas pela Lei 7.802, de 11 de julho de 1989. Atualmente, 89? Não, né, gente? Atualmente, pelo menos, desculpa aí quem nasceu em 89, mas não é atual, tá? Então, 89 não. Atualmente é regida pela Lei 14.785, de 27 de dezembro de 2023. Então, item A, errado. Então, tá errado esse item. E a questão que é o item correto. Então, item A, errado. No item B, temos os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de proteção de ambientes urbanos e industriais. São regidos pela lei de número 14.785, de 27 de dezembro de 2023. Não, eles não são regidos por essa lei, tá? Eles são regidos por outra lei. A lei de agrotóxicos, ela rege os produtos de controle ambiental para fauna e flora. Mas se for ambiental, urbano e industrial, é outra competência de outra lei. Inclusive, até o registro não é o Ministério da Agricultura, tá? Então, o item B é erradinho. Risca ele. Item C, produto técnico, agrotóxico. É produto obtido diretamente de matérias-primas por processo físico, químico ou biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas, e cuja composição contém teor definido de ingredientes ativos. Verdade, né, gente? O produto técnico é uma das classificações que vem na nova lei. A gente vai falar de cada tipo desses produtos, mas realmente é um produto técnico, ele é um tipo de agrotóxico. O que é que ele vai ter? O ingrediente ativo, isso aí a gente sabe. Vai ter o grau de impureza, pode ter estabilizantes, sim. Tais como isômeros, pode ter. Então, esse daqui é o item correto, item C. Vamos ver o item D. Herbicidas de uso não agrícolas. Gente, a lei de agrotóxicos, né, essa nova lei de agrotóxicos, não fala nem o nome herbicida. Então, já tá errado, não tem nem herbicida. O que tem lá é agrotóxico. Aí, a gente entende, agrotóxico, que é o quê? O controle de planta, agentes nocivos. Pronto, agentes nocivos pode ser planta daninha, fungo, e aí bactéria, nematóide. Então, agente nocivo. Pode ser qualquer coisa aí. Então, não fala herbicida, fungicida, não vem nessa lei. Então, herbicida nem tá lá. Ele fala herbicidas de uso não agrícolas são recomendados para o uso em qualquer atividade que não envolva cultivos, sejam de culturas anuais ou perenes. Nada a ver essa daqui, né? Item E fala, é estabelecido o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como órgão registrante de produtos agrotóxicos. Até aqui, ok.
correto. De produtos técnicos e afins, corretíssimo. Produtos de controle ambiental. De produtos técnicos e afins, não, controle ambiental, né? Ele não vai fazer tudo o mapa. Os produtos de controle ambiental, no caso aqui ele não restringiu aí, mas o ambiental é quem? É o Ministério do Meio Ambiente, tá certo? É o órgão, qual é o órgão? Setor ambiental. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ambiente, tá? Agrotóxico, agricultura. Belezinha? Então é o item C de casa, tá? Então a resposta correta aí é o C de casa. Deixa eu só apagar aqui para poder a gente ver direitinho aqui, né? Discutir o erro de cada questão. Então o item A, ele vem falar que a lei 7.802 é a mais atual. Não, né? Porque nós temos a nova lei de agrotóxicos, de dezembro de 2023, é uma lei recente até atual, então ela que é atual. E aí essa lei, ela vem revogar essa lei de 1889, então ela revoga, inclusive no artigo 63, já lá nas disposições finais, tá finalizando ali a lei, né? O artigo 63, ele diz que todos os órgãos, as instituições que estão ligadas à produção agrícola, ligada a essa questão de agrotóxicos, terão aí 360 dias para se ajustar. Então, já até passou, né? Hoje já passou. Foi o ano passado. Então, teve o ano 2024 todinho para se ajustar. Beleza? Vamos ver agora, minha gente, o item B, né? O que está errado aí? Então, no item B fala que os produtos de agentes físicos de proteção de ambientes urbanos e industriais são regidos pela lei de agrotóxicos. Não é verdade. Onde que nós podemos ver isso? Lá na lei, inicialmente no capítulo 1, nas disposições preliminares, vem o artigo 1 já dizendo para que veio, né? Então, ele vem dizer para que veio, que inclusive é todo esse chamado da questão, a introdução da questão, e ele trata aqui agrotóxico, produtos de controle ambiental, produtos técnicos e afins. Ele já fala, inclusive, que os produtos e os agentes de processo físico, químico ou biológico destinados ao uso de setores de proteção de ambientes urbanos e industriais são regidos por outra lei, que é essa lei 6.360 de 23 de setembro de 76. Então, por isso que o item B está errado. E ainda, anota essa observação, os adjuvantes não são regidos pela lei de agrotóxicos. Os adjuvantes, eles serão regulados por outra lei e serão regidos por outro regulamento específico. Então, adjuvante cai fora. Vê lá a dica que nós deixamos falando sobre isso, tá? Vamos agora ver o item C, que está correto. Por que ele está correto? Então, vamos lá, minha gente. O item C, né, é a resposta correta, porque exatamente é uma cópia do artigo 2 da lei. O artigo 2, minha gente, traz definições, muitas definições. A gente vai ver depois isso aí. E aí, em uma das definições está exatamente o produto técnico, né, que vem definindo da forma como está o item C, a resposta correta. Então, tá aqui, ó, produto técnico é um produto obtido diretamente de matérias-primas, por processo físico, químico-biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas, e cuja composição contém teor definido de ingrediente ativo e de impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos relacionados tais como isômero. Então, tal qual. O item correto está aí a nossa explicação. Vamos entender agora o item D. Por que ele está errado? Então, vamos lá, gente. O item D, como nós comentamos já, ele vai estar errado porque herbicida nem vem na lei, tá? Então, aqui, se você der um Ctrl F lá no PDF da lei, não vem esse nome herbicida. Então, já caiu fora.
Vamos entender agora o porquê o item E está incorreto, né? Que ele fala aqui de quem faz os registros. Então, olha, o capítulo 2 da Lei de Agrotóxicos vem falar do registro. No artigo 4 ele já diz: é estabelecido o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como órgão registrante de agrotóxicos, de produtos técnicos e afins, tá bom? Bem como o órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente para os produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins. Então, ambiental, meio ambiente, apesar lá do artigo 1 falar dessa parte do produto de controle ambiental, mesmo que seja fauna e flora, que a lei vem, de fato, regir esses produtos, mas é ambiental. Então, é o órgão do meio ambiente que vai fazer ali o seu registro. Tá bom? Então, por isso que o item E está incorreto. Então, minha gente, vocês viram como que é importante a gente estar aqui recordando sobre a lei de agrotóxicos. Então, é uma lei que é nova, né? Então, ela revogou uma lei antiga, então ela é uma lei nova. No artigo 2, ela traz aí muitos termos e definições. São 52 termos e definições. Então, conforme caiu lá na questão, né? Que era um termo. O que é que a gente vai fazer aqui? Vou trazer algumas informações que é importante vocês levarem para a prova e depois a gente vai recordar alguns termos que também é importante. Não tem como aprender 52 termos, mas tem alguns termos que são importantes. Então, vamos aqui. O artigo 3, ele vai falar sobre os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental, os técnicos e afins, né? De acordo com as definições do artigo 2. Ok, até aí, ok. Somente poderão ser pesquisados, produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente autorizados ou registrados em órgão federal. Ok. Aí a condição de registro e alteração vai ter prazos diferentes. Então, se for um produto novo, formulado, ele tem um prazo de 24 meses. Se for um produto novo, técnico, ele tem um prazo de 24 meses também. Produto formulado e produto genérico, 12 meses. Então, veja aqui, produto novo, 24 meses. O novo, ele pode ser formulado ou técnico. Produto formulado, só produto. A diferença aqui é que tem um nome novo e aqui é só produto. Então, produto formulado. Produto genérico, 12 meses. Ok? Produto formulado idêntico, 60 dias. Produto técnico equivalente, 12 meses. E produto atípico, 12 meses. Sim. Mas o que é cada um desses? Produto novo, produto formulado. Produto novo, produto técnico. O que é cada um? Então, eu separei esses 7 para a gente dar uma olhadinha, uma recordação nesses termos aí, nessas definições. Vamos ver cada um desses. Vamos lá. Então, minha gente, os termos são todos extraídos diretamente da lei, tá? Então, vamos entender cada termo que está lá descrito na lei. O primeiro que a gente vai trazer, que se refere ao produto novo formulado, que vem nos termos produto novo. Se ele for produto novo, gente, automaticamente ele é um produto novo formulado, tá? É um produto com ingrediente ativo ainda não registrado ou autorizado no país. Então, ele é novo. Então, no nosso país ainda ele não existe. Produto técnico é um produto obtido diretamente de matérias-primas por processo físico, químico, biológico ou biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou pré-mistura, e cuja composição contém o teor definido de ingrediente ativo e de impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos relacionados, tais como isômeros. Inclusive, aqui foi o chamado da questão, né? Que nós respondemos aqui, que ainda continua, porque a gente vai ligando pontos para poder extrair o máximo de informação da questão. Então, isso falava sobre o produto técnico, né? Um produto novo técnico.
Agora vamos ver o que é um produto formulado, um produto genérico e um produto idêntico. O produto formulado é um agrotóxico, produto de controle ambiental ou afim, obtido de produto técnico ou de pré-mistura. Tá certo? Por intermédio de processos físicos ou diretamente de matérias-primas, por meio de processos físicos, químicos ou biológicos. Então, minha gente, o produto formulado, ele vem do produto técnico, tá? Então, ele tá aqui abaixo, ó, ele vem daqui. O produto genérico, ele é um agrotóxico. A lei deixa claro, é um agrotóxico. O produto genérico é um agrotóxico. Ele é um produto de controle ambiental afim, formulado exclusivamente a partir de um produto técnico equivalente. Tá certo? Então, o genérico, ele vem de um equivalente. E aí, a gente vai já ver o que é equivalente. Então, o genérico, ele vem de um equivalente. O produto idêntico, ele é um agrotóxico. Produto de controle ambiental ou afim com composição qualitativa e quantitativa idêntica a de outro produto já registrado, com os mesmos fabricantes e formulados, indicações, alvos e doses. Tá? Às vezes é o mesmo produto, o concorrente vai lançar aí outro nome. Então, um produto idêntico, ele precisa apenas de 60 dias, tá bom? Agora, o que estava faltando, o produto técnico equivalente, né? Que esse produto técnico equivalente, ele vai dar origem aqui ao produto genérico, né? Se você usar um equivalente, você faz aqui um genérico. Então, o que é o produto técnico equivalente? É um produto técnico que tem o mesmo ingrediente ativo de outro produto técnico já registrado, cujos teor e o conteúdo de impurezas não variam a ponto de alterar seu perfil toxicológico ou ecotoxicológico, conforme os critérios e os procedimentos sobre equivalência estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. E o que estava faltando é o produto atípico. É um produto formulado à base de cobre, de enxofre, de óleos vegetais ou minerais, tá? Aprendam bem aí esses termos, olhem bem, porque é importante diferenciá-los. Tranquilo? Então, nos termos é o que veio aí, ó, o produto técnico. Então, nós já resolvemos a questão 5, ficou o item C, a resposta correta. Então, uma questão aí concluída. Mais uma. Mais uma. E respostas da questão é o item C. Então, concluímos a questão 5. Vamos agora para a questão de número 6. Bora lá. Vamos para a questão 6, né? Vamos olhar a garganta aqui. Minha gente, a questão 6 vem falando da Instrução Normativa número 17, também uma questão de banca de 2019, para cargo de assistente de defesa. Então, a questão fala, a Instrução Normativa de número 17, de maio de 2005, acrescentada pela Instrução Normativa de 4/12 e pela outra Instrução Normativa de 21 de 2025, proíbe em todo o território brasileiro o trânsito de bananas em cacho. Tem uma dica, gente, aí no canal sobre essa instrução, viu? E o uso de folhas de bananeira ou parte da planta para o acondicionamento. Isso aqui é importante, essa instrução é importante da cultura da banana aí, né? Que ela vem falando sobre a proibição do trânsito. Então, depois vê aí as dicas, tá bom? Então, vamos lá. Ela faz esse chamado, mas ela quer outra coisa. Assinale a alternativa que indica a doença fúngica que essas medidas visam controlar. Qual é, gente? Green. Green é HBL, né? HLB. Então, é green do citrus, né? Então, aqui ela fala sobre os citros. Cancro cítrico, citrus também. Cigatoca negra, opa!
cancro bacteriano e mosaico. Bem, gente, a resposta aqui vai ser cigatoca negra, né? Que vai falar da banana. Cigatoca negra é uma praga quarentenária presente. O estado do Ceará, ela não se encontra, mas ela é até motivo de programas nacionais aí, inclusive essas instruções mostram isso. Então, a questão, essa instrução normativa 17, 31 de maio de 2005, vai falar exatamente sobre a cigatoca negra, tá? Que vai proibir o trânsito. Então, o item aqui é o item C. A é citros, fala sobre a cultura dos citros, sobre os citros, cancro bacteriano. E mosaico, minha gente, não é, porque são nome de doenças genéricas aqui. Você tem o cancro bacteriano da alface, do tomate, do abacate, das crucíferas. Então, assim, cancro bacteriano de quê? Né? Mosaico é muito comum você associar o mosaico a doenças ocasionadas por vírus. Aí, mosaico do fumo, mosaico da bananeira, mosaico do pepino. Então, esses dois são extremamente genéricos. Então, colocando aí a resposta correta, item C. Ok? Bora ver aqui o que é que a gente pode extrair de mais informações, tá bom? Então, vamos lá. Anotou sua resposta, vamos conversar mais sobre esses itens. Sobre o green. Então, gente, o green, como eu falei, né? É o green dos citros, uma praga quarentenária presente, que também é conhecido como Hamglobin, HLB é a sigla. É uma praga quarentenária presente, que tem uma portaria específica, portaria 317, de 21 de maio de 2021, que vai instituir o Programa Nacional de Prevenção e Controle à Doença HLB, e vem dar outras providências. Então, o green vai falar exatamente, né? Então, lembra do green dos citros. A instrução, ela não traz o green dos citros lá, mas é comumente conhecido como green dos citros. Então, associa o citro, você já lembra outras informações. E aqui eu trouxe essa tabela recorte. É um recorte da instrução normativa 38 de 2018, que ela traz a lista das pragas quarentenárias presentes. Atenção, essa lista aqui, ela sofre constantes atualizações. Constante não, mas sempre está atualizando, né? E aí a última atualização foi 22/7 de 2024. Então, é aqui a mais atual. E aí o que é que ela traz lá? Então, ela vai trazer aqui, ó, candidatos Liberbacter americanos e o candidatos Liberbacter asiáticos. Tudo isso aqui é HLB, tá? Aqui são os estados onde está presente. Goiás entrou há pouco tempo, entrou agora aí em julho. A gente vai ter o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Beleza? Então o Ceará tá livre aí. Quais são as culturas? Citros, né? Porque já associa, se você associar o green dos citros, você vai lembrar dos citros. Mas você tem outras espécies hospedeiras, que é a fortunela, a murta e poncirus, tá? Então, há mais informação sobre esse item, green. Então, vai tratar sobre a HLB, praga quarentenária presente. Vamos agora conversar sobre o item B. O que o item B vem nos informar? Bora lá. O item B, gente, o cancro cítrico. Olha, importantíssimo, tá? Então, lembra que o cancro cítrico também é uma praga quarentenária presente, está presente aqui, ó, no Ceará, é a única da lista, está presente no Ceará. O cancro cítrico, ele tem como espécie hospedeiras os cítricos, fortunelas e poncirus. Só muda aqui do green, porque o green tem a murta, né? Isso aqui foi extraído de onde? Da IN, Instrução Normativa Federal 38 de 2018, com atualizações de julho de 2024. Inclusive, o cancro cítrico tem sua instrução normativa de 2018, que vem instituir em todo o território nacional os critérios e procedimentos para estabelecimento e manutenção de status fitossanitários. Então, a gente deu dica aí no canal sobre o cancro cítrico, porque
O Ceará está incluso aqui, então é importante a gente saber um pouquinho mais de cancocítrio. Mas essa informação é importante, que o Ceará está aqui, ó, na lista. Beleza? Discutindo agora o item C, que é o item correto, né? Porque ele fala da banana, é cigatoca negra. Então, a cigatoca negra é uma praga quarentenária presente e ela foi instituída aqui na Instrução Normativa de número 17, de 31 de maio de 2005. Então, essa instrução, ela aprovou os procedimentos para a caracterização, implantação e manutenção da área livre de cigatoca negra e os procedimentos para implantação e manutenção do sistema de mitigação de risco de cigatoca negra. Lembra aí o nome científico desse fungo, Mycoplasma fijiense, tá? E aqui eu fiz o recorte da Instrução Normativa 38, que lista local onde a praga ocorre e quais são as hospedeiras, né? As plantas hospedeiras. E aqui você vê que você pode vir com o cigatoca negra com o nome Pseudocercospora fijiense ou Mycoplasma fijiense. Então, pode vir ou outro, vai estar correto. Os estados, muitos estados, né, gente? Aqui, ó, Ceará não consta. Tem já um bizu aqui que eu separei. Vamos olhar as hospedeiras, banana e helicônia. Aí tem uma exceção, de helicônia rostrata, várias exceções, tá? E o bizu, gente, para a questão de local, é porque aqui são muitos estados, então aqui tá a maioria. O bizu é dos que não estão, porque os que estão são quase todos. Então, os estados que estão livres vai ser aqui, ó, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. Então, o Nordeste aí tá na frente. E o Distrito Federal aqui, né, que veio para representar os outros estados. Mas aqui os 4 primeiros que não tem a presença da cigatoca negra, lembra aí, os 4 estados aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. E Distrito Federal. Melhor você lembrar os 5 do que o restante que está aqui na lista. Então, esse é o bizu. Agora, vamos aqui para o item... Não, o item D e o item E nós já falamos. São nomes genéricos, né? Então, pode ser qualquer. Você vai relacionar normalmente aqui a um nome que a gente dá para doenças. E sempre você tem que colocar o nome de uma cultura para você associar, tá? Então, não tem como associar. Então, a gente conclui aqui essa questão. Então, a gente conclui com o item C, como nós falamos aqui, correto, né? Nosso item correto, cigatoca negra. E a resposta C. Mais uma questão concluída, questão 6, ok. É o item C. Vamos lá para a questão 7. A nossa aula de véspera, esse aulão. Vai e deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando, se tem alguma dúvida, tá? No final tem um recadinho para dar para vocês. Vamos lá. Questão 7. Uma questão da IDAB Engenheiro Agrônomo 2020. A questão vem com texto associado. Vamos ver o texto. Que texto é esse associado? Depois a gente vê aqui a questão, beleza? Se você tiver na sua prova e achar que não tem muito tempo, vai logo para o comando da questão. Aqui ele está falando sobre a Instrução Normativa 17. Vamos ler o texto e ver o que é que o texto pode nos informar aqui sobre a questão, nos ajudar. Deixa eu ficar aqui em cima, olha. O texto associado ele vai falar sobre a Bactrocera carambolée, mosca da carambola. É uma espécie de grande relevância à fruticultura devido ao ataque a diversas plantas de importância agrícola. Carambola, manga, tomate, laranja, limão, acerola, caju, goiaba, jambo, pimenta, entre outras. Pessoal, essa praga ela está lá na lista de pragas quarentenárias presentes, viu? Está lá presentes. O Ceará não tem, mas está lá em outros estados. Vocês vão ver que é uma praga quarentenária presente. Tá. Sua origem é asiática. Em 1975 foi introduzida no continente americano através do Suriname. No Brasil, sua primeira detecção ocorreu em 1996, no município de Oiapoque, no Amapá.
atualmente, a confirmação de sua presença em 3 estados, Amapá, Pará e Roraima. Isso ainda é aí. Teve um relato atual na Amazônia também, viu? Por ser considerada uma das maiores ameaças fitossanitárias à fruticultura brasileira, mesmo sob controle, constitui risco à economia agrícola. Ter distribuição restrita e estar sob controle oficial, o mapa categoriza essa espécie como uma praga quarentenária presente para o país. Ok, a gente falou isso, né? O maior risco de introdução da praga é através de partes vegetais contaminadas, principalmente frutos. A presença da praga afeta diretamente na economia, pois os produtores da região que tenham registrado o foco da praga são impedidos de comercializar para que as pragas não sejam levadas de uma região para outra. Anteriormente, foram definidos pelo mapa procedimentos oficiais de vigilância que devem ser adotados em todo o país para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da Bactrocera carambolê. Nesta legislação, consta o detalhamento das medidas a serem aplicadas no caso de constatação da praga, assim como a orientação sobre o trânsito de frutos de espécies hospedeiras da praga proveniente de área sobre quarentena, protegidas ou onde a praga já se encontra erradicada, além do trânsito interestadual. Ok, esse é o texto associado. Vamos voltar lá para o comando da questão. O comando diz, sobre a instrução normativa 17 de 31 de maio de 2005, nós acabamos de falar sobre essa instrução, não é verdade? Tá lembrando aí que é da banana, cigatoca negra, então cigatoca negra aqui. Não vou conseguir escrever aí não. Então é da cigatoca negra. Vamos ver, a gente lê o texto só para ler mesmo, né? Porque o comando aqui é outro. Acontece, né, gente, nos concursos, é isso. Então, às vezes, é bom ler o comando para saber se vale a pena ler o texto. Nesse caso aqui, nem precisava, mas vamos lá. Então, o item A, ele vai falar que essa instrução aqui, ela aprova a norma técnica para a utilização do certificado fitossanitário de origem, CFO e CFOC, né? Não. Ela fala da cigatoca negra. Estabelece no anexo dessa instrução as pragas quarentenárias ausentes para o Brasil? Não. Fixa diretrizes básicas a serem obedecidas na produção, comercialização e utilização de mudas em todo o território nacional, visando a garantia de sua identidade e qualidade? Não, minha gente. Não. A gente quer o que fale de cigatoca. Bora lá. Aprovar os procedimentos para caracterização, implantação e manutenção de área livre de cigatoca negra. Opa, isso! E os procedimentos para a implantação e a manutenção do sistema de mitigação de risco para a cigatoca negra, Microsphaerella fijiensis. Sim, muito bem, item D. Vamos ver se o E é mais certo, né? Estabelece no anexo dessa instrução a lista de pragas. Não, pragas quarentenárias presente é outra instrução, nada a ver. Então, minha gente, a resposta é item D de Deus ajuda. Item D. Vamos entender agora, extrair o que é cada ponto aqui desses itens. Vamos ver quais as instruções que fala do CFO. Vamos aqui ver, vamos extrair mais informações. Questão relativamente fácil, né? Então, vamos lá. Discutindo o item A. O item A que vai falar sobre CFO, CFOC, a gente sabe que é o item correto, mas só para levar essa informação, para vocês levarem essa informação, ó, CFO e CFOC, quem trata dele é a Instrução Normativa 33, de 24 de agosto de 2016. Então, é a IN 33, CFO, CFOC. E aqui eu ainda dei mais uma dica para vocês lembrar que a IN 28 vai tratar de PTV, permissão de trânsito vegetais, tá? Então não tem nada a ver. Então aqui percebam que era só você lembrar qual é a instrução normativa da cigatoca negra, você conseguiria responder a questão, né? Vamos para o item B, que vai falar das pragas quarentenárias. Vamos lá. O item B, minha gente, ó, ele vem dizer sobre a instrução normativa de pragas quarentenárias ausentes. Vamos
ver aqui que a portaria que trata as pragas quarentenárias ausentes é a portaria de número 617, de 11 de julho de 2022. Lista atualizada de praga. Essa portaria ela é sempre atualizada, né? Mas é de número 617, tá? Vamos ver, vamos seguir aqui mais informações, o que é que a gente pode extrair, bora lá. A informação aqui do item C, que ele vai falar sobre uma diretriz que vem trazer informações sobre o quê? Sobre produção, comercialização e utilização de mudas. Então aqui, pessoal, ele vem falar sobre a Lei 10.711, de 5 de agosto de 2023, certo? É uma lei um pouquinho extensa, relativamente extensa aí, 52 artigos, mas é bem importante, tá? A gente vai ver aqui mais informações sobre essa lei. Então, aqui vai falar sobre a lei que vai fazer tratar de produção, comercialização e utilização de mudas dentro do país. Tem lei e tem decreto, tá? Complementando aí esse item que vem falar da lei 10.711, de 5 de agosto de 2003, né? Essa lei é importante, tá? Também pode vir questão aí na sua prova. Essa lei, ela vai tratar sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, tá bom? Então, ela vem com o objetivo de garantir identidade e qualidade do material de multiplicação e reprodução vegetal, que ele é produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. O artigo 2 da lei vai trazer aí definições. São 47 definições. Eu separei algumas aqui só para a gente comentar, porque são definições importantes. Então, ele traz aqui semente. Eu sei que os agrônomos, né, nós sabemos o que é semente, para a gente estar sobre o olhar da legislação, né? A lei, a questão traz o comando da legislação, não é um olhar agronômico. Então, pela legislação, vai definir semente como um material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade específica de semeadura. Semente genética, material de reprodução obtido a partir do processo de melhoramento de plantas, sobre a responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou introdutor, mantida as suas qualidades de identidade e pureza genéticas. Semente básica, todo material obtido da reprodução da semente genética. Ela vem daqui, né? Ó. Vem da semente genética. Ó. Realizada de forma a garantir sua identidade genética e sua pureza varietal. Semente certificada de primeira geração, que é o que o pessoal chama de C1. É um material de reprodução vegetal resultante de reprodução de semente básica ou de genética. Então, ela é C1. Se ela vem da básica ou da genética, ela é C1. Semente certificada de segunda geração, a C2. Material de reprodução vegetal resultante da reprodução da genética, de semente básica ou até da semente da primeira geração. Beleza? Semente para uso próprio. Qualidade de material de reprodução vegetal guardada pelo agricultor a cada safra, né? Para a semeadura ou plantio exclusivamente na safra seguinte. Então, ele não vai comercializar. Então, isso aí ele vai fazer em sua propriedade ou cuja posse ele detém. São observados para cálculo da quantidade os parâmetros registrados para cultivar no Registro Nacional de Cultivares. Então, uso próprio é quando não vai fazer essa venda, né? Ele vai usar mesmo na sua área. Então, essa é uma diquinha aí sobre essa lei muito importante, que é o que a gente fala de SNSM, Sistema Nacional de Sementes Mudas. Vamos para mais dicas aqui. Então, essa lei, ela vem estabelecer o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, e aí esse sistema, ele compreende algumas atividades, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, que é o RENASEM, o Registro Nacional de Cultivares, e ele traz também produção, certificação, análise
comercialização de sementes e mudas. Então, tudo isso aqui é o que o sistema faz, tá bom? E ele faz a fiscalização da produção, beneficiamento, amostragem, análise, certificação, armazenamento, transporte, comercialização das sementes e das mudas. E a utilização. Então, essa lei, ela vem trazer... Então, pessoal, falamos aí dessa lei, que é uma lei importante, tá bom? De sementes e mudas. O item D, que aprova a questão da cigatoca negra, nós já vimos, né? Que ela está ligada a essa instrução normativa. E vamos ver só aqui o que está ligado a pragas quarentenárias presentes. Então, é a instrução normativa de número 38 de 1º de outubro de 2018. Então, é outra instrução. Beleza? Então, para essa questão, explicamos os itens corretos e extraímos informações dos que não eram corretos. Então, a resposta correta dessa questão 7, da instrução normativa 17, é o item D de Deus. Né? Tá aqui. D de Deus. Ok. Terminamos aí a questão 7. O item é D. Vamos para a questão de número 8. Bora lá. A questão de número 8, gente, ela vai falar sobre o receituário agronômico, né? Uma questão aí do ano de 2024, da banca FUN, da TEC. Então, o receituário agronômico é um documento com a prescrição de uso de defensivos agrícolas. Sua emissão é obrigatória para toda a venda de agrotóxicos. A prescrição do agrotóxico deve ser realizada por um responsável técnico legalmente habilitado. Considerando a emissão do receituário, assinala a alternativa incorreta. Então, fica atento aqui, o comando fala de incorreta. Então, vamos lá. Todo receituário deverá estar vinculado a uma anotação de responsabilidade técnica? Sim, deverá. Correto. B. É de responsabilidade do profissional habilitado o cumprimento das normas vigentes para o preenchimento do receituário agronômico? Sim, né? Coerente. Item C. A receita agronômica assinada eletronicamente ou manualmente deverá ser expedida no mínimo em 3 vias. Não, minha gente, é no mínimo 2 vias, né? Então, aqui está errado. Destinando-se a primeira ao usuário, a segunda ao estabelecimento, que manterá à disposição dos órgãos pelo prazo de 5 anos. Também está errado, o prazo de 2 anos. Contados da data de sua emissão e a terceira ao CREA. De cada estado, podendo ser apresentado em meio físico ou arquivo digital. Então, assim, os períodos aqui estão errados, né? Tudo 2. Então, a incorreta é essa mesmo. Item D. Ao término do intervalo de receitas correspondentes à anotação de responsabilidade técnica registrada, o profissional deverá solicitar a baixa da mesma via CREANET profissional. Sim, é verdade. A assinatura manual para a receita agronômica permanece sendo aceita em alternativa à utilização da eletrônica. Sim, correto. Então, aí, gente, o correto é o item C, né? Na verdade, o incorreto, porque ele quer que você marque o incorreto, então a resposta é C. Bora discutir um pouco sobre cada item, bora lá. Então, gente, no item A, a gente tem aí a lei 6.496 de 97, né? Que ela vai instituir exatamente o ART, tá? Anotação de responsabilidade técnica. Então, por isso que essa aí tá verdadeira. Vamos ver o item B. Ok, no item B, gente, a mesma lei, ela vem falar da responsabilidade do profissional, né? Não precisa ser muito expert nesse assunto para entender que esse item B estaria correto. Bora passar aqui para o item C? No item C, você tem o decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que ele vem falar que a receita agronômica ela deve ter no mínimo 2 vias, sendo uma para o usuário e outra para o estabelecimento comercial. E aí o estabelecimento deixa guardado por um período de 2 anos, tá bom? Então, por isso que essa aqui estava incorreta, porque ela fala 3 vias e fala uma data de 5 anos. Então, é tudo 2 vias e por 2 anos. Vamos ver o item D? Né? Continuando aí, a resposta C é correta. Vamos por item D aí, entender porque que ele está correto.
O item D, gente, você vai ter o manual de orientação sobre o receituário agronômico. Aí ele fala, né, que quando terminar o intervalo de receitas do ART, o profissional dá abaixo. Então, tá qual escrito. Então, tá ok. E o item E que vai falar da questão da assinatura, muito verdade, né? Hoje em dia a gente tem tido essa mudança aí para o online, o digital. Então, sempre que a questão traz essas atualizações, acredite. Aqui eu trouxe um bizu, uma recordação sobre o decreto 4.074, né? Esse decreto, ele regulamenta a lei 7.802, que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda, utilização, importação, tudo isso aqui, minha gente, de agrotóxicos, seus componentes e afins. Então, entenda, a lei de agrotóxicos teve uma atualização, né? A lei antiga era essa daqui. Porém, esse decreto, ele vem fazer, o decreto ele aprofunda mais algumas coisas. Então, é exatamente o que ele faz aqui, esse decreto, no capítulo 6, que ele fala da receita agronômica. E aí eu trouxe aqui, ó, que os agrotóxicos e afins, eles só poderão ser comercializados diretamente ao usuário mediante receituário próprio, né? Então, por um profissional legalmente habilitado. Então, tem que ter um receituário. A receita que trata aqui, ela vai ser expedida no mínimo em 2 vias, destinando-se a primeira ao usuário e a segunda ao estabelecimento comercial. Então, é aquilo que a gente já tinha falado. E a receita ela tem que ser específica para cada cultura ou problema. Então, toda a receita é para a cultura ou problema. Ah, essa receita aqui é para 15 culturas. Não, é específica para cada uma. E toda receita ela vai ter que conter o quê? Então, tem a indicação do decreto do que tem que ter na receita. Vamos ver o que é que tem na receita agronômica? Bora lá. A receita agronômica tem que conter o nome do usuário, da propriedade, sua localização. O diagnóstico, né? Qual o problema ali? Como é a recomendação para, né? Vai fazer a recomendação. Inclusive, deve conter nessa receita mandando, não, né? Mas recomendando, indicando que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 4. Recomendação técnica com as seguintes informações: nome do ou dos produtos comerciais que deverão ser utilizados e eventuais produtos equivalentes. Cultura e áreas onde serão aplicados, as doses e as quantidades totais a serem adquiridas, modalidade de aplicação, com anotação de instruções específicas, quando necessário, e obrigatoriamente no caso de aplicação aérea. Lembrando que o estado de Ceará, até o edital sair, não era liberado aplicações aéreas. Né? Teve um marco agora, houve uma mudança, mas até o edital era proibido, inclusive cai no edital essa lei que proíbe aplicações aéreas, tá? Época de aplicação, intervalo de segurança, orientações quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência, precauções de uso e orientações quanto à obrigatoriedade de utilização do EPI, né? Equipamento de proteção individual. E, por fim, a data, o nome, o CPF, a assinatura do profissional que emitiu, além do seu registro no órgão fiscalizador, né? Ou seja, no CREA. Tá? Então, tudo isso aí tem que conter na receita agronômica. Aqui, pessoal, o recorte da lei de agrotóxico atual. O que é que ele vem falando sobre receituário agronômico? Então, ele vem falando também o que tem que conter, no mínimo. Nome do usuário, endereço. Então, veja o que se complementa, né? Não vai contra. Cultura e área ou volumes tratados, local da aplicação e endereço, nome comercial do produto, quantidade empregada do produto comercial, forma de aplicação, data e prestação de serviço, precauções, identificação e assinatura do responsável. Beleza? Então, belezinha sobre as indicações aí, o que tem que vir na receita, né? Então, a questão é o item C, nós já vimos. E vamos para a próxima, bora? Anotou aí que a questão 8 é a resposta C. Vamos para a questão 9. Tá chegando no fim, viu, minha gente? É porque aulão é aulão, né?
Quanto mais informação você conseguir absorver e levar aqui, melhor. Então, bora para a 9ª e 10ª e fim, tá? Prometo. Vamos aqui para a questão de número 9, da banca de Instituto AOCP 2018. Vem falando o que, minha gente? A permissão para o trânsito de vegetais, PTV, faz parte do contexto legal pertencente ao sistema de fiscalização e defesa sanitária brasileiro. Ok, então vai falar aí de PTV. Compreende-se que a PTV é um documento que é exigido para o trânsito de partida de plantas ou produtos vegetais com potencial de veicular pragas quarentenárias presentes e pragas não quarentenárias regulamentadas. Sobre a PTV, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Primeira, além da emissão da PTV para as pragas destacadas no enunciado, ou seja, ele falou pragas presentes e pragas regulamentadas, emite-se também a PTV nos casos de pragas de interesse de unidade da federação e por exigência do país importador. Corretíssimo, minha gente, é isso mesmo. Correto. Você só não vai emitir uma PTV para uma praga quarentenária ausente, né? Porque ela é ausente, ela não pode nem estar. Então, tá correto o item 1. Correto. Então, se eu tenho certeza que um tá correto, minha gente, aí arriscando os outros. Esse não é, um tá correto. Então, pode ser o quê? Pode ser a E, a D, tal, ou apenas essa. Vamos ver. 2. As PTVs também são exigidas nos casos de transporte de plantas e produtos vegetais que já possuam laudos laboratoriais, certificados de tratamento, atestado de origem genética, termo de conformidade ou certificado de sementes em mudas. Falso. Se já tem outros certificados, não precisa a PTV, certo? Não precisa. Então, a 2 é falsa, gente. 2 aqui não entra. Ou seja, ou vai ser B ou D, né? Vamos ver. Você disse que é qual? 3. A emissão de uma PTV, ela pode ser feita por qualquer engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal profissionalmente habilitado no seu conselho profissional. Bem, essa aqui é uma pegadinha. Realmente, a PTV é feita por engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, mas ele é habilitado pelo órgão estadual. E o órgão está ligado lá, manda todas as informações para o Ministério da Agricultura. Então, assim, tem uma habilitação específica, não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não é assim, não. É a Casa da Mãe Joana, não. Então, tá? Falsa. Então, aqui o item B de bora para cima, tá? Então, item B, gente. B de bora, ok? Vou trazer aí dicas sobre PTV. Bora lembrar um pouquinho de PTV? Bora? Para terminar? Tá terminando. Olha, minha gente, PTV, ele tá ali na Instrução Normativa 28, Instrução Federal, né? Instrução de número 28 de 2016. No artigo 1, ele vem falar o quê? Que fica aprovada a norma técnica para a utilização da PTV, permissão de trânsito de vegetais. Então, a PTV é o quê? É um documento emitido para acompanhar o trânsito da partida de plantas ou produtos vegetais, de acordo com a norma. Esse trânsito aqui, gente, ele envolve um trânsito de plantas ou de produtos vegetais interno. Rodoviário, aéreo, hidroviário ou ferroviário. O trânsito interno. PTV vai servir para subsidiar o quê? A emissão do CF, Certificado Fitossanitário, e para a emissão do CFR, Certificado Fitossanitário de Reexportação. Né? Claro que com a declaração adicional do mapa, mas ele vai subsidiar esses dois certificados. A emissão, ela é fundamentada em quê? Ela é baseada em quê, o PTV? No CFO e no CFOC. Então, você tem o CFO, CFOC, vai embasar o PTV. Não é o contrário. CFO, CFOC é base para o PTV. Então, o PTV depende de CFO, CFOC. Beleza? Leva isso, hein? E o PTV, ele é exigido para quê? Para o trânsito da partida de plantas. Ok. Ou de produtos vegetais, entendemos.
Só que tem um detalhe, esses produtos ele tem um potencial de veicular o quê? Pragas quarentenárias presentes, pragas não quarentenárias regulamentadas ou pragas de interesse da unidade de federação ou pragas de importância econômica para a UF e por exigência do país importador, o país exige, tá? Claro que pode ter algumas dispensas, mas isso aqui é o importante para a gente levar para a prova. Beleza? Outro ponto, gente, PTV, falando aqui de PTV e CFO, o PTV ele tem uns dígitos numéricos, né? Os dois primeiros dígitos do UF, né? O Ceará é 23. Esses dígitos, eles são 7 dígitos PTV. CFOC são 8, tá? Só uma dica aí que vocês precisem. Mais dicas aqui de PTV, vambora? Sobre a emissão da PTV, tá? Então, o órgão estadual de defesa sanitária vegetal, no caso aqui a ADAGRE, né, que é a instância intermediária do SUASA, vai estabelecer os procedimentos para a impressão do formulário, sua distribuição, assinatura e emissão pelos responsáveis técnicos habilitados. O RT habilitado para essa emissão deverá ser submetido no máximo a cada 3 anos ao curso de treinamento e capacitação. E a questão dizendo que qualquer um emite, né? Então, tem um curso de treinamento, capacitação. A PTV ela é emitida em 2 vias. Uma que acompanha a partida e a segunda que vai ser para arquivar junto do CFO, CFOC, PTV, CR, CFR ou para o requerimento da fiscalização dos produtos. Bem, 2 vias. Porém, se ela for emitida via eletrônica, basta uma via para acompanhar a partida dos vegetais. Beleza? E a PTV, ela tem validade de até 30 dias. Ficando a cargo do emitente estabelecer o prazo. Então, assim, se quem vai emitir entende que 5 dias é suficiente, pode ser só 5 dias. Ah, vai sair daqui do município para outro. Então, 5 dias tá bom, né? Beleza? Então, gente, a questão 9 é item B, né? Apenas a primeira é correta. Então, as dicasinhas aí de PTV, vamos seguindo. Questão 9, anota aí, item B, de bora. Vamos para a questão 10, para a gente terminar, minha gente, bora. A questão 10 de 2019, para o cargo de fiscal, fala assim: as doenças de plantas podem causar danos quantitativos e qualitativos à produção agrícola. Sobre esse assunto, analisa as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. Ok. Há vários métodos de manejo de doença de plantas? Sim. Entre eles, os mais utilizados são os biológicos, químicos, genéticos, culturais e físicos. Descreveu exatamente os métodos. Verdade. Vamos para outro item. Entre os agentes que podem causar doença de plantas, citam-se como principais as bactérias, fungos, os nematóides, os vírus, as deficiências nutricionais e a deficiência de água e luz. Gente, aqui, ó, uma pegadinha, tá? É verdade. Essa aqui é verdade, gente. As doenças de plantas, elas podem ser de fatores ocorrer devido a fatores bióticos, que são agentes infecciosos, e fatores abióticos, que são agentes não infecciosos, como temperatura, deficiência nutricional. Então, é verdadeira. Pegadinha aí, viu, gente? VV. Então, vai ser o item E, né? Ó, onde que tem VV? As viroses de plantas são controladas pelo uso de antibióticos? Não. Não temos controles de viroses de plantas, né? É um patógeno aí que você tem que prevenir. Doença causada por fitopatógenos. Então, isso aqui é falsa. Doenças causadas por fitopatógenos habitantes dos solos podem ser adequadamente manejadas pelo método físico de solarização? Pode sim. E é um método, inclusive, indicado aqui para o Ceará, né? Tem sol intenso. O método químico é atualmente o mais utilizado no Brasil. O método químico é atualmente mais utilizado no Brasil no controle de nematóides, parasitas de plantas, sendo o brometo de metilo o produto mais utilizado.
Gente, o brometo, ele não é mais permitido, né, para o controle em áreas, assim, produtivas, tá? Ele é permitido em outras realidades, mas essa aqui, não. Então, o item é o item correto, beleza? Bom, então, gente, a questão 10, a última questão, ficou aí, né, o item tá? O item é a resposta correta. Então, minha gente, era isso. Anota o gabarito da questão 10. Resposta é. Todo o gabarito aí que nós respondemos das questões está aí para vocês. Enquanto isso, eu queria falar para você uma boa prova, tá? Muita calma, converse com a prova, é uma prova importante para você. Terão mais outras oportunidades. Nós do Mundo Agro Concurso vamos estar aqui torcendo por vocês, ajudando no que for preciso. Inclusive, dá uma olhada nas dicas que nós separamos aí. Tem mais vídeos aqui no canal. Então, vê essas dicas. Tem também vídeo sobre outras questões que nós resolvemos. Dá uma olhada também, serve como uma revisão. E boa prova. Quero convidar você para curtir, para compartilhar, para nos seguir, para ativar o sininho aí, comentar, né? Nos ajudar, dar essa força.